Muito boa noite a todos. É um prazer recebê-los todos. Boa noite ao pessoal de casa que nos acompanha pelo Instagram e pelo Facebook. Sejam bem-vindos também. E vamos aos nossos recados. Primeiro de tudo, importante, desligar os celulares, né? Então, quem esqueceu, desliga aí o seu aparelho. Manter o silêncio, pois o silêncio é prece. E usar a máscara fica a critério de cada um. Doações. Nós temos aqui um bazar, não sei se todos já conhecem, e o bazar aceita a doação de roupas e calçados, desde que estejam limpos e em condições de uso, tá? Nós aceitamos também aparelhos elétricos e eletrônicos, desde que estejam em condições de uso também. O horário do bazar é às segundas-feiras, a partir das 18 horas, e às quartas-feiras, das 14 às 17. Aceitamos também doação de lã para os quadradinhos do amor. Tá? As meninas, aí vocês já sabem, né? Confeccionam as mantas e os cachecóis para as mães que têm bebês pequenos e para os idosos nos asilos. Cestas básicas, tá? A gente aí abraçou 16 famílias para auxiliar. Então, nós aceitamos doação de alimentos não perecíveis para montar essas cestas e poder entregar para essas famílias que são realmente carentes. Rifa. A rifa da bicicleta ainda tem lá bastante nome para escolher. Então, quem quiser aí correr o risco de ganhar uma bicicleta de Natal ou ganhar uma bicicleta para fazer um exercíciozinho nesse verão, fiquem à vontade. É só falar com a Silvani lá na secretaria. Evangelho no lar. O Evangelho no lar, gente, é muito importante. A gente fala isso aqui todas as semanas. É uma maneira da gente levar um pouco da casa espírita para dentro da nossa casa, equilibrando todas as energias, porque o dia de todos nós não é fácil, né? A gente tem obstáculos todos os dias para transpor e a gente acaba levando tudo isso um pouquinho para dentro de casa. O Evangelho no lar ajuda a gente a equilibrar o nosso lar para ficar mais tranquilo. O roteiro do Evangelho também tem lá na secretaria com a Silvani, desculpe. As lives ocorrem quinzenalmente. Teve live essa semana? Teve. Vai ter agora. Então, quinta-feira tem live. A live geralmente trata do assunto que foi falado aqui na segunda. A única diferença é que na live vocês podem participar, mandar perguntas, né? E interagir, tá bom? Outros recados agora sobre aí as atividades, né? Porque a gente está chegando no final de ano. Dia 12 agora, ou seja, a próxima segunda-feira, encerram as atividades. É a nossa última palestra do ano, tá? E nessa última palestra a gente tem a fluidificação das águas. Então todos recebem aí uma garrafinha de água para levar para a família. Aí nós fechamos mesmo de 15 de dezembro a 15 de fevereiro, que são as férias aqui de nós tarefeiros, e retornamos dia 16 de janeiro, então, de 2023. A palestra de hoje, quem vai ministrar é a Vanice, e o tema da palestra é Além do Karma. Só que antes disso eu vou ler para vocês aqui um texto introdutório para a nossa palestra, que é do livro, um livro que eu gosto muito, sempre falo aqui, né? Caminho, Verdade e Vida, que é do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E na mensagem 116, Agir de Acordo, ele diz o seguinte: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda obra. Paulo, Tito, capítulo 1, versículo 16. O Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência instável do mundo. A Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, através das obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta e objetiva, esse reajustamento sentimental para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes?
As antigas escolas religiosas, à força de se arregimentarem como agrupamentos políticos do mundo, sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé em exterioridades que aviltam as forças vivas do espírito. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. Então, a nossa fé não pode estar só nas palavras, as nossas atitudes têm que estar de acordo, né, aí com o código moral do Cristo. Então, vamos fazer agora a nossa oração. Fechando os olhos e se conectando com o Mestre Jesus e com a energia desta casa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite. Todos me ouvem? Não vou tirar o microfone daqui porque eu sempre levo bronca, né? Então, boa noite para vocês que nos acompanham pela internet. Sejam todos bem-vindos. É sempre uma grata alegria estarmos aqui reunidos na busca do bem, né? Buscando algum conhecimento, fazendo aquelas reflexões que vêm nos tocar profundamente. Esse é o nosso objetivo. Então, é o nosso desejo sincero que todos possamos sair daqui hoje diferentes, né? Que seja uma palavra que nós escutemos, que venha fazer a diferença, que venha nos tocar profundamente, que venha promover as transformações que nós precisamos. Então vamos abrir os nossos corações e crer que a luz divina recai sobre nós esta noite, em paz e muita alegria, né? Porque a alegria é um tempero muito especial que nos traz um bem-estar emocional, né? Quando a gente está alegre, nós estamos bem, independente dos problemas e das dificuldades. E também nos traz bem-estar físico, porque a alegria é um sentimento que move o nosso sistema, como que fala? Imunológico. Obrigada. É o temperinho que vai fortalecer o nosso sistema imunológico. E quem não está feliz hoje? Quem está feliz? Gente, o Brasil ganhou. Quem não está feliz? Não. E olha, amiguinho, esse resultado não é para qualquer um, hein? Nós temos que estar muito felizes hoje. Então vamos nos envolver nesta alegria. Não importa de onde ela venha. É alegria, é um momento de alegria. E isso é muito importante para nos fortalecer. Tá bom? Então vamos abrir as nossas mentes, amolecer os nossos corações, para captarmos com mais facilidade o que vamos falar hoje. E eu peço para vocês muita calma hoje. Tenham calma, porque nós vamos falar de karma. Quem já ouviu essa palavra? Vocês estão com medo? Ninguém ouviu a palavra karma? Mas será que a gente sabe o que realmente significa karma?
vamos lá, vamos pensar um pouquinho, né? Eu acho que karma é o meu marido. É um karma na minha vida. Porque eu taquei pedra na cruz, então agora eu tenho que carregar esse karma do meu lado. Quem se identificou com isso? Mulheres, não me decepcionem. Aí alguns vão falar assim que karma é a esposa. Toda esposa é um karma, né? O chefe, o vizinho, o colega de trabalho. Esses são os nossos karmas, não é assim que a gente pensa? Mais ou menos assim, né? Vamos entender o que é a palavra karma. Nós não estamos muito habituados com ela, porque karma é um conceito que vem de uma outra língua, de uma língua muito antiga, o sânscrito, que é uma língua indiana muito antiga, nem é usada mais. Mas muitas palavras e muitos conceitos vieram de lá, da Índia antiga. E o que significa essa palavra? Chegou aqui para nós, a nossa interpretação, muito simplesmente falando, karma é movimento, é ação. Então, como que eu posso falar que uma pessoa é o meu karma? Né? Então, vamos entender um pouquinho disso. Karma, num conceito geral, ocidental, para nós aqui do Ocidente, ficou significando aquilo que nós, estudantes espíritas, conhecemos muito bem, que é uma lei natural, universal, cósmica. É uma lei que a gente fala que Deus criou, mas quem criou essa lei foi a formação do universo, a própria natureza, a harmonia com que tudo foi formado, com que tudo, como tudo existe harmonicamente na natureza, as leis naturais elas emergeram desta harmonia que existe. Não foi uma pessoa, um ser que criou, é uma lei natural de toda a existência cósmica universal. Então, para nós, traduzindo para a nossa linguagem ocidental, karma significa lei de causa e efeito. Agora ficou fácil. Todo mundo já ouviu falar sobre essa lei, né? Todo estudante espiritualista conhece essa lei, já ouviu falar. Porque mesmo que nós não tenhamos conhecimento, mesmo que nós nunca tenhamos ouvido falar sobre a lei de causa e efeito, ela existe. Ela é natural do processo da vida. E nós estamos sob essa lei. Assim como existem as leis dos homens, né, que são criadas na sociedade para uma melhor convivência, nós conhecemos todas as leis? De jeito nenhum. Mas nós estamos sob elas de qualquer forma. Se nós transgredirmos uma lei ali na rua, nós vamos ter que pagar o pato, né? Nós vamos ter que prestar contas sobre aquilo que nós fazemos. Se eu estou dirigindo o meu carro, bem distraidamente, aí eu vou em direção a uma árvore e me machuco totalmente, eu vou ser mais beneficiada ou eu vou sofrer as mesmas consequências? Porque as consequências da minha distração são os machucados que eu fiz, os ferimentos que eu fiz. Então, só porque eu não estava atenta na direção, atenta àquela lei, quer dizer que eu não vou sofrer as consequências? Só porque eu estava distraído, porque eu não conhecia aquela lei, eu não vou sofrer nenhum machucado no meu corpo? Não, eu vou sofrer os machucados da mesma forma, eu vou me ferir da mesma forma, conhecendo ou não, estando distraído ou não. Então, se nós estamos distraídos na vida e fazemos algo errado, só porque eu estava distraída, não estava prestando atenção, a lei vai ser mais leve para mim? Não, eu vou ter que pagar igual a todo mundo, né? Aquele que teve a intenção de transgredir vai pagar igual a mim, que simplesmente estava distraído.
Nós vamos ficar presos o mesmo tempo. Nós vamos ser julgados sob a mesma lei. Assim são as leis naturais que regem todo o universo, que regem todos os processos da vida. E a lei de causa e efeito é uma das principais. É o famoso karma. Então vamos lá. A terceira lei de Newton é o karma, porque ele fala assim, ó, é uma lei física, né? Não tem nada a ver com espiritualidade, é uma lei física. Toda ação possui uma reação de igual intensidade, mas em sentido oposto. Então é assim, tudo que vai, volta. Se eu jogo uma bola na parede, ela volta para mim. Então vamos tentar entender por que volta para mim, né? E a gente até já falou aqui bastante sobre isso, mas é tão importante da gente entender, porque é uma questão de assumir a responsabilidade da nossa vida. Quando eu estou pensando, né? Então vamos falar da coisa mais básica, que é o pensamento. Tudo que nós vamos fazer, toda a ação, ela se inicia no nosso pensamento ou no nosso desejo. Eu desejo algo, estou pensando sobre aquilo, gera um sentimento, né? Então, quando eu penso, eu emito uma onda elétrica, né? Porque tudo está dentro do magnetismo. Tudo é magnético, tudo é energia. Nós somos energia. Tudo na matéria é energia condensada, né? Algumas coisas são mais condensadas, mas tudo é energia. O nosso corpo físico é energia. Então, todo pensamento nosso gera uma onda elétrica. E o nosso sentimento vai impulsionar esta onda para o endereço, para aquilo que eu estou pensando. Quando eu penso, o meu pensamento tem um teor vibratório, que pode ser bom ou pode ser ruim, ou pode ser neutro, mas ele tem um teor vibratório. Então, quando eu estou vibrando naquele pensamento, eu entro numa frequência. É como se fosse uma faixa de energia. Nesta faixa de energia que eu me encontro, por causa da minha vibração, vamos pensar. Eu estou pensando no jogo do Brasil de hoje, que foi maravilhoso, que podia ser sempre assim, né? Então eu estou tão feliz, né? Aquela felicidade que eu não sei nem porquê, mas eu estou feliz. Então eu estou nessa frequência de alegria, de felicidade, de contentação. Estou nessa frequência. Dentro dessa frequência, existem muitas outras pessoas. E não só pessoas, coisas, intenções, acontecimentos, tudo está nessa mesma frequência. E não existe só essa frequência que eu estou. Existem as frequências mais elevadas, mais rápidas, que são as frequências mais sutis. Existem as frequências inferiores, que são aquelas frequências dos coreanos hoje, por exemplo, né? Todos os coreanos estão numa frequência um pouquinho mais inferior hoje, coitados. Estão tristes, aborrecidos, com raiva. Então, eles estão numa frequência diferente da nossa. Então, essa frequência de alegria que nós estamos, que o país inteiro está hoje, é muito boa. E nós devemos aproveitá-la para o nosso bem. Muita meditação hoje. Olha que alegria. Né? Nada de beber, encher a cara, né? Só um pouquinho, né? Na medida certa, com equilíbrio, né? Mas vamos buscar coisas boas hoje, para enaltecer esse nosso íntimo, essa alegria, para fazer ela durar mais tempo, para continuar nessa faixa vibratória. Nós vamos continuar, né? Porque amanhã todo mundo vai trabalhar. Você viu o jogo ontem? Aí vem de novo aquela sensação gostosa. Aí a gente ainda está nessa faixa vibratória.
Aí quando você vai pegar o boleto para pagar amanhã, você já desce para a frequência dos coreanos, né? Então, dentro dessa frequência que a gente tá, a gente vai atraindo tudo que está dentro dela. Porque nós somos energia. Energia é movimento, é troca, o tempo todo, né? Sabe o ímã? Que ele atrai ou repele? Nós temos esse mesmo magnetismo, porque nós somos energia. Então, tudo que está dentro dessa faixa de vibração vem para nós. Tudo que é alegria, tudo que traz contentamento, né? Eu falei de objetos, de situações. Então, situações que nos deixam felizes, nós vamos atrair. Mas nós precisamos persistir nesta frequência. Vibrar essa alegria. Então, olha a nossa responsabilidade. Todos os dias, cultivar esta alegria. Aí cada um vai saber melhor o que traz alegria para si. Quais os pensamentos que me deixam felizes? Né? Tem um exercício muito bom. A gente pode fazer no final, né? Pra gente fazer quando a gente estiver igual os coreanos, assim. A gente faz esse exercício para subir, para mudar de faixa vibratória. Né? Então, é isso que a gente atrai. Né? Quando ele fala aqui que toda ação gera uma reação, é nesse sentido. Porque a nossa ação de pensar, de sentir, os nossos atos nos coloca nessa faixa vibratória, nessa frequência. Então nós vamos atrair tudo que está nessa frequência. Se nós atiramos uma pedra, nós vamos receber uma pedra. Nós vamos receber uma pedrada, não é uma pedra, né? Porque ele diz aqui, volta na mesma intensidade para nós. Às vezes nós estamos tão automatizados, meio dormentes ainda, né? Que toda a humanidade ainda é muito dormente, não despertou para algumas coisas, para algumas realidades, que a gente não percebe. A gente faz uma coisinha aqui e a gente nem percebe que aquilo fez mal para alguém. Ou então que fez mal para nós mesmos, porque nós não nos conhecemos. Então a gente nem percebe que aquele ato insignificante gerou desarmonia. Desarmonia para alguém, desarmonia para mim. Mas lá na frente, daí alguns dias, às vezes demora algumas horas, às vezes demora alguns dias para a gente receber essa onda de volta. Quando a gente recebe, ela não vem do mesmo formato daquilo que a gente praticou. Às vezes ela vem num outro formato, mas que nos causa desarmonia. Então essa é a lei de causa e efeito, de ação e reação. Mas nós não temos a sensibilidade, o olhar apurado para perceber que está voltando para nós. Por exemplo, quando nós ficamos doentes, a gente dá 1001 desculpas, fala a verdade. Porque Deus quis assim. Porque é a vontade de Deus. Porque o meu DNA já estava ali no meu DNA. É genética essa doença que eu tenho. E aí eu me conformo. E o médico fala para mim que eu tenho que passar a vida toda tomando aquele remédio que não tem cura. Ou então que eu vou morrer em 6 meses. Não é assim que acontece? Mas a culpa não é minha. A culpa é da minha genética. Péssima minha genética. Eu herdei isso do meu pai. Meu pai tinha, que meu avô tinha, que meu bisavô também tinha. Eu tenho também. Não é assim que acontece? Então tudo a gente coloca a responsabilidade em algo externo que não está em nós. Porque eu não tenho culpa, eu sou uma pessoa tão boa. Mas as doenças, que todos nós temos alguma coisa, né? Todos nós estamos suscetíveis a adoecer a qualquer momento. É a lei de causa e efeito. É claro que existe a genética, 30%, tá? O médico me falou uma vez que somente 30%
das doenças é responsabilidade da nossa genética. E os outros 70% é responsabilidade de quem? De Deus. Porque Deus quis assim. Não é assim que a gente fala? E a gente nem estuda, a gente não se estuda, a gente não se analisa para saber por que Deus quis assim. Ok, Deus quis assim. Nosso Pai, nosso Criador, sábio, né? Nos conhece melhor que a nós mesmos. Tá bom, Ele quis. Mas por que Ele quis? Então a gente precisa pensar. A gente precisa apurar o nosso olhar para a vida. A gente precisa ser mais inteligente. Nós temos uma inteligência que nos diferencia de todos os outros seres do planeta. É a inteligência. E nós não estamos usando a nossa inteligência. Perdi o meu emprego. Mas aquele chefe não ia com a minha cara. Eu era tão bom naquilo que eu fazia. Vou falar por experiência própria, tá? Há muito tempo eu perdi meu emprego. Chorei, eu entrei em depressão, porque eu trabalhei quase 20 anos naquele lugar. Eu era boa, de verdade. Eu nunca faltei. Fazia, né, aquele negócio de trás para frente, tal. E fui mandada embora depois de quase 20 anos de trabalho. Eu fiquei muito decepcionada. Por que isso aconteceu comigo? Até que uma amiga, conversando comigo, né, que eu estava inconsolável, mas em quantas conversas que nós tivemos, você reclamou daquele emprego? Você sempre falava para mim que queria ter mais tempo, que não estava feliz. Você reclamava do seu chefe. Aí eu parei para pensar. Eu pedi para o universo. Eu entrei naquela frequência da reclamação. Eu não gosto daquilo. Eu não vou com a cara daquele outro. Eu não aguento mais fazer aquela tarefa. Eu entrei naquela frequência. Frequência de escassez. O que o universo mandou para mim? Aquilo que era condizente com o que eu pensava, com o que eu falava. Escassez. Então, cortou o meu emprego. Vamos pensar sobre isso? O que está acontecendo na sua vida agora? E que você acha que você não merecia? Nós merecemos tudo exatamente como acontece. Infelizmente, é uma verdade. É a nossa realidade. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Sabe por quê? O ano novo está aí. Quem quer um ano novo? Novo. Ninguém? Eu quero, né? Um ano novo. Mas aí vocês já fizeram aquela listinha de objetivos? Eu já fiz. Tem uma que nunca sai. Não vou nem falar o que é. Até hoje eu não consegui realizar. Mas por que eu não consegui realizar? Porque eu não fiz nada para realizar aquilo. Eu não fiz diferente do que eu faço hoje. Aí adianta eu vir aqui e ficar pedindo para os espíritos me ajudarem, para os meus benfeitores me trazerem luz, se eu não me movimento? Se eu não tenho uma ação no sentido daquilo que eu quero? Se eu quero uma reação, se eu quero que algo aconteça na minha vida, eu preciso de ação. Eu tenho que agir no sentido daquilo que eu quero. A inércia vai nos deixar exatamente como nós somos e o nosso ano continuará velho. Vai mudar o número, mas nós vamos estar igualzinho esse ano. Então vai ser a mesma coisa. Não vai mudar nada, não vai ser um ano novo, vai ser um ano velho. Uma coisa muito importante, isso é difícil, gente, mas é possível. Vamos lá. As nossas crenças, né? Porque não adianta a gente vir aqui e ficar falando assim, vamos vigiar o nosso pensamento. Vigiar o nosso pensamento
não se restringe em... Ai, hoje eu fiz uma coisinha boa. Ai, hoje eu xinguei o meu chefe. Ai, hoje eu pensei mal da minha amiga. Não é isso, não é isso. Isso é o mais básico, claro, que a gente tem que fazer todos os dias, a todo momento. Santo Agostinho, lindo e maravilhoso, nos recomenda toda noite, né, passar o nosso dia limpo. O que eu fiz de bom? O que eu fiz de ruim? O que eu deixei de fazer de bom? Todo dia a gente tem que fazer isso. Mas a gente precisa começar a despertar a nossa mente de verdade. E buscar aquilo que nós somos, na essência. Nós não nos conhecemos, é muito difícil. Mas nós precisamos buscar as nossas crenças. O que manda o nosso destino não é Deus. Coitado! Como que ele vai comandar o universo todo? E não estamos falando só de planeta Terra, nós estamos falando do universo. Como que ele vai fazer ali uma folhinha para cada pessoa? Ah, essa pessoa aqui está fazendo isso, está fazendo aquilo. Ele não dá conta. Ele nos deu livre arbítrio. Ele nos deu leis naturais. E nós, o nosso desafio, nosso grande objetivo, a nossa tarefa é nos enquadrar nessas leis naturais. E a lei de causa e efeito é uma das mais importantes. Vai determinar o nosso destino, feliz ou infeliz. Aqui eu fiz uma anotação. Eu usei um livro aqui, eu falo sempre para vocês, né, que a gente precisa ampliar a nossa visão de mundo. O espiritismo é maravilhoso, eu tô aqui, não posso falar mal, né? Para mim é maravilhoso, me traz todas as respostas. Mas a gente precisa buscar mais, buscar além, ampliar, né, os nossos conhecimentos de todas as formas, para fazermos comparações e acolher, construir o nosso repertório de vida. Isso nos enriquece. E aí eu usei aqui hoje um livro, A Sabedoria de Yogananda. Quem já ouviu falar de Yogananda? Ahá, 2 pessoas, 3. Ahá, muito bom. Yogananda era um yogi, um mestre indiano. E aí eu tive uma feliz surpresa quando eu li alguns textos dele. Esse livro aqui é A Essência da Autorrealização. E aqui ele tem a lição da reencarnação, a lição do karma, que nós estamos falando, né? É que a da reencarnação também está ligada aqui, mas a lei do karma. E eu achei maravilhoso, porque ele era um mestre indiano, não é muito antigo, né? É do século passado, e ele viveu muito tempo nos Estados Unidos. E ele cita inúmeras vezes aquele que é o nosso mestre e guia, Jesus. E eu achei maravilhoso, porque ele fala sobre o conhecimento dele, citando Jesus. Então, é por isso que eu falo, a gente precisa abrir o nosso leque de conhecimento. Porque um vai falar uma coisa, outro vai falar em outra língua, mas é a mesma coisa. Aí a gente começa a fazer as ligações. E ele fala exatamente sobre a lei de causa e efeito. E não é o que o Espiritismo fala para nós, o que Allan Kardec nos ensina, a lei de causa e efeito. É a mesma coisa. É uma outra cultura nos trazendo o mesmo conhecimento, né? E às vezes traz uma coisinha, outra coisinha que vai nos enriquecendo. Então hoje eu usei esse livro, né? Recomendo, lindo, maravilhoso. Então aqui ele fala o seguinte, ó. Seguindo o conceito de ação e reação, podemos desconstruir os conceitos de... Então nós temos alguns conceitos dentro da gente. Culpa, castigo, remissão e redenção. Nós aprendemos... Quem não é dessa época aqui? Eu acho que só 2 seres ali atrás, bonitinhos, que não são dessa época. Aposto que a mãe deles não fala assim para eles: Deus vai te castigar.
Todo mundo aqui já ouviu isso quando era criança. Deus vai te castigar. E quem já não falou para os seus filhos? Não faz isso, menino. Deus te castiga. Não, esses seres aí são da nova geração. Vocês não falam. Mas, né, quantas vezes nós já ouvimos isso? E nós internalizamos isso. Esta é uma das crenças que nos impede de despertar. Deus vai te castigar. Alguém ainda acredita que Deus castiga? Deus nos deu liberdade, nos deu vida, nos alimenta, nos deu a liberdade de escolha. Ele não castiga ninguém, mas nós aprendemos assim. Esta é uma das crenças que nós temos dentro de nós. A gente até acredita que não acredita mais, que Deus castiga. Mas lá no fundo, quando você fala mal de alguém e você percebe o erro, você fala assim, ai meu Deus, perdão meu Deus. Por que não está pedindo perdão para Deus? Qual seria o certo dentro desse raciocínio? Pedir perdão para a pessoa. Presencialmente seria ideal, mas de coração. O meu coração pode pedir perdão para o outro, né? Não tem que pedir perdão, porque Jesus falou assim, antes de trazeres oferenda ao altar, reconcilia-te com teu irmão. Então, como que eu quero me conectar a Deus se eu não perdoo e não peço perdão? Então, tá vendo como existe muita coisa dentro da gente que a gente precisa quebrar. O conceito de culpa, não existe culpa. Nós carregamos esse sentimento além vida. Nós temos um trabalho aqui, em todas as casas espíritas, né, que é a desobsessão. E neste trabalho, a gente aprende muito, porque o que a gente mais percebe é o sentimento de culpa que a pessoa leva para a eternidade. E para se desfazer disso é muito difícil. Mas por que fica enraizado na gente? Por causa das nossas crenças. Por causa daquilo que nos ensinaram e nós acolhemos. Nós precisamos quebrar isso. Nós precisamos ir em busca de conhecer aquilo que está dentro da gente. Porque são essas crenças que guiam o nosso destino. Não é Deus. Deus nos dá a liberdade. Deus é amor e sabedoria. Nós aqui precisamos buscar o nosso caminho, buscando primeiro quem nós somos. Refazer aquilo que está dentro de nós. Mas para isso nós precisamos estudar, nós precisamos ouvir, nós precisamos dar o primeiro passo no sentido de colocar em prática aquilo que a gente estuda. Porque nós estamos aqui toda semana. Quanto que nós já crescemos nesse sentido? O que nós já conseguimos quebrar, né? Cada um com o seu pensamento, né? Tem pessoas que já mudaram bastante. Então, cada um aí com o seu pensamento. O que eu já consegui quebrar dentro de mim? O que eu já consegui refazer dentro de mim? Nós precisamos nos questionar. O questionamento é o primeiro passo. Aí ele continua assim, ó. A lei de causa e efeito, que é o karma, funciona como um mecanismo essencial para revelar a importância dos comportamentos individuais. Então, a lei de causa e efeito é uma ferramenta que Deus nos deu para nós identificarmos onde nós precisamos melhorar. Mas primeiro nós precisamos entender a nossa responsabilidade sobre tudo aquilo que nós fazemos. Porque senão nós vamos continuar colocando a culpa no externo, numa pessoa, na vida que não foi boa para mim. A minha vida foi muito difícil, por isso que eu sou assim. Então eu não me sinto na obrigação de mudar. Eu não me sinto na obrigação de ser melhor. Né? Então a lei de causa e efeito vem nos trazer a responsabilidade. A nossa vida, sua vida hoje,
se você está passando por dificuldade, se você está feliz, seja o que for, se você está frustrado, a responsabilidade é só sua. Seja nesta vida ou seja em outra vida. Aí também fica muito fácil da gente falar que foi em outra vida. Mas eu já falei também que nós não temos vidas passadas. Nós temos corpos passados. Nós somos um só, um espírito eterno. E de vez em quando a gente põe uma roupa, né? Que é a nossa encarnação. Então nós somos os mesmos. Não adianta falar que a causa está na vida passada. Porque nós continuamos com o mesmo sistema de crenças. O sistema de crenças nós levamos de uma vida para outra. Por isso que eu estou falando tanto. Despertar. Quebrar o velho. Reconstruir. Vamos aprender com as novas gerações. Acredito que aqueles pais não falam mais para os seus filhos que Deus vai castigar. Eu espero que não. Né? Entendendo a nossa responsabilidade, nos vemos comprometidos a desenvolver atitudes e intenções corretas. Então, quando nós aceitamos verdadeiramente a nossa responsabilidade sobre aquilo que estamos passando hoje, nós nos vemos forçados a mudar. Eu não falei do ano novo? Todo mundo, lição de casa, sair daqui hoje, fazer uma listinha de objetivos. Mas tem que colocar em prática. Né? E não pode ser só objetivos materiais. Pode ser, mas também tem que ter esses objetivos que nós buscamos aqui. Nós não buscamos ser pessoas diferentes? Não vou falar melhores. Pode ser que vocês já sejam muito bons. Então, ser diferentes, porque alguma coisa precisa mudar na vida de todo mundo. Então, se eu busco algo diferente, eu tenho que fazer o karma é apenas ação física ou mental. O karma é uma ação, seja ela mental ou física, individual ou realizada em grupo, uma nação ou muitas nações, um grupo de nações. Então, assim, quando a gente fala em karma, né, a gente fala muito em karma coletivo. Como que funciona o karma coletivo? Quando muitos de nós temos muitas semelhanças, muitas afinidades e muitos aprendizados parecidos. Muitos aprendizados a fazer semelhantes. Então, aquela frequência que eu falei, aquela faixa vibratória que nós estamos, vai nos reunir como grupo kármico. Porque os aprendizados são muito parecidos. Por isso que às vezes, né, a gente vê que acontecem desastres onde muitas pessoas desencarnam juntas. É um karma coletivo, é uma ação que leva a uma reação coletivamente. Só que dentro de um grupo sofremos as consequências do karma coletivo. Às vezes, uma pessoa, o karma dela tem mais força do que o meu. Mas eu tô nesse grupo kármico. Eu entrei no mesmo avião que ela. Essas consequências são ajustadas de acordo com a força do karma individual. Então, o que a gente vê muito? Às vezes a gente vê sobreviventes num acidente, né? Nossa, um milagre, aquela criança sobreviveu. Ela fazia parte daquele grupo kármico, por N motivos, desta vida ou de outra. Mas o karma dela era mais leve, né? As condensações energéticas dela não eram tão fortes como de todo aquele grupo. Ela sobreviveu. Ou é aquela pessoa que perdeu o voo, que não entrou no avião. Ela estava naquele grupo kármico, naquela frequência, mas ela não era tão forte, o karma dela, como daquele grupo todo. Bom, então o karma é isso. Acho que deu para entender, né? É a lei de causa e efeito. Aquilo que nós fazemos, nós vamos receber, né? Por isso que dentro da doutrina fala-se muito, fora da caridade não há salvação. Porque quando nós fazemos o bem, sem intenção nenhuma, a vida vai nos trazer o bem, vai nos trazer o melhor.
mas nós precisamos estar desapegados pelo bem, pela alegria e pela felicidade do outro. Olha quanta gente lá na live, né? Quinta-feira tem live, a gente pode dar continuidade a esse assunto, falar também um pouquinho da lei da reencarnação, que é amiguinha da lei de causa e efeito, a lei do karma, tá bom? Uma coisa está atrelada à outra, uma coisa não existe sem a outra. Então, na quinta-feira a gente fala sobre isso. Eu espero ter contribuído um pouquinho, né, não para a melhora de ninguém, mas que alguma palavra traga para vocês um despertamento. Nossa, vou pensar sobre isso. Será que é verdade o que ela está falando? Vai lá, lê o livrinho, lê o Evangelho segundo o Espiritismo, lê o Livro dos Espíritos, todo esse assunto está compilado nesses livros, né? Lê um livrinho diferente, né? Por que não? Está falando do mesmo tema, sobre o mesmo assunto e na mesma linha, né? Então, por que não ampliar os nossos conhecimentos? Então, eu agradeço mais uma vez a paciência, a atenção de vocês. Muita luz. Gratidão. E agradecidos que estamos pelas palavras maravilhosas aí que a Vanice deixou para nós hoje, que nós possamos refletir, olhar para dentro de nós, né, sob esse aspecto aí do karma. E dessa forma, fechando os nossos olhos novamente, nos conectando com o Mestre Jesus, com a espiritualidade desta casa, vamos fazer a oração que o Mestre nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus.